A doença de Pompe, também conhecida como glicogenose tipo 2, é uma doença neuromuscular genética degenerativa, progressiva e hereditária, que afeta pacientes de todas as idades. Não é uma doença contagiosa, ou seja, quem tem Pompe já nasce com ela. A doença de Pompe se manifesta quando o nosso organismo não produz ou produz em pequenas quantidades uma enzima chamada alfa-glicosidase ácida, AGAA, responsável justamente por quebrar o glicogênio e produzir energia. E falando em glicogênio, nós precisamos saber que os músculos do nosso corpo armazenam energia por meio dele, no caso, o glicogênio muscular. E esse glicogênio é nada mais nada menos do que o polissacarídeo formado por milhares de unidades de glicose, que é o açúcar disponível no nosso sangue. E é ele que fornece energia instantânea para os músculos durante a atividade física. De uma forma mais ilustrativa e fácil de entender, na primeira figura nós temos pequenos lisossomos com acúmulo de glicogênio. Eles vão aumentando de tamanho e também de quantidade ao longo do tempo. Já na figura 2, esse glicogênio ele vai se acumulando e os lisossomos eles vão se expandindo. Na figura 3, esses lisossomos eles começam a se romper e nisso eles vão liberando o glicogênio no citoplasma. E na figura 4 é o estágio final, que é o acúmulo do glicogênio no citoplasma, que vai resultar em miopatia severa e em perda da função muscular. Epidemiologia. Agora, falando um pouquinho sobre a epidemiologia da doença. Essa doença é metabólica, hereditária, rara e faz parte do grupo das doenças de depósito lisossomal. Informações epidemiológicas são bastante variáveis devido à raridade, subdiagnóstico e distribuição étnica da doença. Por se tratar de uma doença rara, estima-se que sua incidência seja da ordem de aproximadamente 1 para 40 mil nascimentos vivos. Assim como outras doenças genéticas, a doença de Pompe pode ter uma incidência maior do que a realmente relatada devido a dificuldades encontradas em relação ao diagnóstico, em especial para as variantes tardias. Cabe ressaltar ainda que estudos comparativos verificaram que existe uma variação dentre os diferentes grupos étnicos, sendo que os afro-americanos apresentaram maior incidência reportada, representando uma proporção de cerca de 1 para 14 mil indivíduos afetados. Sintomas. A doença de Pompe é caracterizada pelo acometimento da musculatura esquelética. Existem alguns músculos em que a doença tem uma predileção, incluindo a musculatura axial, especialmente o diafragma, que é um músculo envolvido diretamente com a função respiratória. Os sintomas da doença de Pompe podem ser musculares, respiratórias ou cardíacas. Isso inclui dificuldade para andar, dificuldade para subir escadas, dificuldade para levantar de locais baixos, cansaço, falta de ar, dor muscular crônica, cardiomegalia em bebês e alteração da função cardíaca em crianças e adultos. Diagnóstico. O diagnóstico da doença de Pompe é complicado de se diferir, pois os sintomas se parecem muito com de outras enfermidades. A confirmação do diagnóstico dessa doença envolve exames genéticos ou bioquímicos. No exame genético, é possível detectar mudanças em homozigose no gene GGA. Nesse caso em específico, o sequenciamento desse gene para a doença do neurodesenvolvimento são detectados. Outro exame que ajudaria na detecção dessa doença é o teste do pezinho, que verifica como está a atividade das enzimas GGA e, caso esteja insuficiente, tem-se um sinal da doença. É válido lembrar que o diagnóstico pode ser descoberto ainda bebê ou em outras fases da vida, como adulto. Por esse motivo, qualquer queixa a respeito dos sintomas já mencionados, é imprescindível buscar a ajuda de um especialista. Levando em consideração todas essas questões, quanto mais cedo houver o diagnóstico, mais chance o indivíduo tem de administrar essa doença. E reforçamos a necessidade de que seja feito o teste do pezinho como forma de detecção da doença em sua fase precoce. A doença não tem cura, mas pode ser controlada.
Os pacientes diagnosticados com essa doença rara têm o direito de ser acompanhados pelo SUS por uma equipe especializada. Esse tratamento é único no mundo. A terapia medicamentosa alfa-glicosidase está disponível para pacientes como a forma precoce da doença. O tratamento é feito com uma reposição da enzima faltante no organismo do paciente. Essa enzima é aplicada diretamente na veia e o procedimento costuma ser feito a cada 2 semanas, atendendo à necessidade de cada paciente. Além disso, como parte do tratamento, é preciso que o paciente tenha acompanhamento de profissionais da saúde especializados. Fisioterapia, terapia, cuidados respiratórios e cardíacos também são recomendados como parte do tratamento para ajudar no fortalecimento muscular e na respiração. Vale lembrar que esse paciente também precisa ter suporte nutricional e alimentar. O tratamento nutricional de doenças de Pompe tem a ver com a sua alimentação e a sua dieta. O portador de doenças de Pompe apresenta alteração na densitometria óssea e, por isso, deve haver a suplementação de vitamina D e carbonato de cálcio. A alimentação ela deve ser rica em proteínas para benefício muscular, sendo principalmente a participação de ovos, carnes brancas, peixes e leguminosas. Todos esses alimentos irão fazer com que o paciente tenha uma melhora significativa na sua busca pelo benefício muscular. Viram aí que, embora a doença de Pompe seja rara, ela destaca a importância da pesquisa médica, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para doenças metabólicas hereditárias. Consultar profissionais de saúde especializados, permanecer informado e apoiar organizações de pacientes pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos afetados e a promover o avanço no entendimento e manejo dessa condição rara. Com 51 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dificuldade para caminhar, pegar subidas, me faltava o ar. Fui depois no pneumologista, fiz a espirometria, 50% de capacidade na espirometria. Ele avaliou e disse o seguinte: olha, o teu problema não é pulmonar, tem alguma outra causa que está fazendo com que você respire com uma certa dificuldade. E me encaminhou para um neuro. Fui nesse neuromuscular. Ele estava desconfiado de algumas doenças, né? E depois de 3 horas que eu conversei com o cara, eu levantei na cadeira, e eu levantei um pouco torto, porque já sentia algum problema na minha marcha, né? Eu já estava andando de uma forma diferente, tinha perdido o centro de gravidade. Na hora que eu levantei da cadeira, ele falou: olha, eu acho que você tem doença de Pompe. E pediu para que eu fizesse um exame genético para poder fazer a comprovação, né, se eu tinha essa doença. A gente tem que procurar o especialista. E isso me ajudou a diagnosticar a doença muito mais cedo. Em 2019, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC, abriu a consulta pública número 33, que iria até o dia 24 de junho do mesmo ano, com o objetivo de definir o protocolo clínico e a diretriz terapêutica para a doença de Pompe. E o parecer inicial da CONITEC foi favorável à incorporação da terapia de reposição enzimática para a forma infantil. Porém, não houve recomendação da incorporação para a forma tardia, adulta dessa doença no Sistema Único de Saúde. E a consulta está aberta com o objetivo de confirmar ou modificar a recomendação inicial da CONITEC.